Nós vamos iniciar nossa monitoria de anatomia. Vocês gostam de anatomia? Eu, particularmente, eu gosto bastante. Eu tô gostando um pouco da matéria. Acho bem interessante. Eu gosto bastante porque, tipo, você estuda bem profundamente o funcionamento do corpo, enfim. Eu acho muito massa. Mas não sei se é porque também eu sou da física, eu tenho que me envolver bastante com a área de músculo, osso, enfim. Mas é bem interessante, não é tão difícil assim. Às vezes algumas pessoas acham que é muito difícil, mas não é. É bem tranquilo. Como vocês não tinham visto muita coisa ainda, aí é uma revisão pequena, relativamente pequena, porque não tinha muito o que ver. Mas aí quando vocês forem se aprofundando nos outros assuntos, aí a gente vai acrescentando por aqui, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Anatomia, ela é a ciência que vai estudar tanto macro quanto microscopicamente a constituição e desenvolvimento do corpo humano. Vai estudar os vasos, os ossos, músculos, os órgãos, todos os sistemas, no caso da anatomia geral, de forma micro, forma pequena, as coisas mais pequenininhas, e macro, o funcionamento maior, que no caso, por exemplo, os músculos maiores. A posição anatômica. Essa aí, dependendo do curso que vocês sejam, vocês vão ter que lembrar dessa posição para o resto do curso. E é bem simples, é como está aí o desenho, postura ereta, a posição ortostática, que é em pé. A cabeça vai estar sempre voltada para frente, o olhar vai estar dirigido para o horizonte, para estar aquela coisa bem centralizada. Os membros superiores e inferiores vão estar estendidos, os, os superiores ao lado do tronco, do jeitinho que está esse desenho aí. As palmas das mãos voltadas para frente, os membros inferiores unidos e não com a perna aberta. Muitas vezes a gente às vezes acaba deixando a perna mais aberta, mas não, são não colada uma na outra, mas uma mais afastadinha, só que perto. E pontas dos pés também dirigidas para frente. Isso ajuda na... Deixa eu aceitar aqui, pronto. Isso vai ajudar na avaliação, se for difícil, no meu caso. Estando ai meu Deus, perdi a palavra agora. Estando com a posição correta é bem mais fácil de lidar. Uhum. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aí no bate-papo, ou então pode levantar a mão, algo do tipo, que aí eu vejo aqui. Nomenclatura anatômica. É bem comum a nomenclatura anatômica. A parte superior, não sei se vocês viram, creio que sim. Vocês tenham visto essas palavras. No caso superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral. Aí no caso aqui, superior, a região cranial, a região do crânio, parte superior na cabeça, tá aqui no bonequinho. A região da cabeça é a parte superior. E a inferior, região caudal, os pés. Tem que lembrar disso. Inferior é nos pés, superior cabeça. Agora não só envolvendo cabeça e pé. A região do tronco é superior à região da perna, por exemplo. E os pés, no caso, o joelho é inferior ao peitoral. A questão de anterior e posterior, na anterior é a parte ventral, a parte da frente. Toda a região anterior, toda a região da frente seria anterior. E na posterior, a região dorsal, que são as costas,
parte de trás do corpo. Medial e lateral. No medial, vai ser próximo à linha média. A linha média do corpo é assim, dividindo mesmo o corpo bem no meio. Então, tudo que estiver perto do meio do corpo vai ser medial. E o que estiver mais afastado do meio do corpo vai ser lateral. Por exemplo, aqui, que ele está na posição anatômica, o polegar, ele está na lateral. Já o dedo mindinho aqui, ele está na medial. Não sei se vocês conhecem alguns ossos, mas tem o osso, o rádio e a una, que estão aqui no antebraço. O rádio, ele está aqui do lado do polegar. Então, o rádio, ele é lateral. Ele está na região lateral. E o una, que fica do lado, está na região medial. Se fosse em relação ao úmero, ele estaria na medial ou na lateral? Na medial, né? Me desculpem, deu uma caída aqui, sem querer. Acho que é a internet. Estão ouvindo? Tô sim, ó, só uma dúvida. Em relação ao húmero, esse osso, que o nome dele é húmero aqui no braço, ele estaria na medial, não é isso? Ele é mais centralizado, aí vai depender da região que você está observando, porque o húmero só tem um osso. Eu citei o exemplo do une e do rádio porque tem dois. Aí no caso do húmero, se for olhar os músculos que tem nessa região do braço, aí tem, por exemplo, o deltoide, ele é mais medial que... deixa eu lembrar o nome do músculo. Nessa região aqui, essa região de fora, vai ser lateral. E aqui de dentro vai ser medial. No caso do húmero, o húmero ele é só um osso. Aí ele não tem muito essa questão de medial e lateral. Depende da região que você for observar. Mas aí eu estaria falando em relação à linha, à linha mediana mesmo do corpo. Em relação a isso, torna-se lateral. Porque se a linha mediana é bem centralizada, aqui, bem centralizada, tudo que está para esse lado, no caso aqui, vai ser lateral. E aqui é medial. Aí, tipo, o membro é lateral. E o tronco, aqui essa região do tronco, peitoral, vai ser mais medial. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Um exemplo de proximal e distal. Aqui na perna, o joelho, ele está mais próximo do tronco do que o tornozelo. Então, o joelho ele vai estar proximal, é porque ele está mais perto do tronco, é proximal. E o tornozelo, ele é mais distal, região distal, porque está mais afastado do tronco. Outro exemplo que a gente pode dar é aqui no húmero, como a menina falou. Na região do húmero aqui, no ombro, ele é mais proximal, porque está mais perto do tronco. Já na região do cotovelo, é distal. Para ficar mais fácil de entender, imagine ele levantando o braço para cá. Ele levantando o braço, o cotovelo vai ficar mais distante do tronco. Então, aqui no cotovelo é a região distal e no ombro a região proximal, comparando só o húmero. Se fosse comparar a região do antebraço, aí o cotovelo seria mais proximal e o punho distal. O que estiver mais distante do tronco vai ser distal, o que estiver mais próximo do tronco, proximal. E na questão de superficial e profundo, superficial é a superfície do corpo, você imagina aí a pele. A pele, ela está na região mais superficial do que o músculo. O músculo a gente não vê, né? A gente não tem como ver o músculo, mas a pele a gente está vendo. Então, a pele ela é muito mais superficial que o músculo que está lá dentro. Então, superficial é na superfície do corpo e profundo vai ser lá dentro do corpo. Por exemplo, os órgãos. Os órgãos estão na região profunda.
porque está dentro do corpo, afastado da superfície. E já, deixa eu ver outro exemplo. O cabelo, por exemplo, é mais superficial, porque está fora. Alguma dúvida? Não. Vou aceitar aqui. Pronto. Cortes anatômicos. Cortes anatômicos vão ser cortes mesmo, literalmente cortes, só que imaginários, que vão servir só para dividir o corpo, para ter uma visão melhor do corpo como um todo. Tem dividido em planos e eixos. Aí eu deixei um desenho aí para ficar mais fácil de exemplificar. Tem o plano sagital, horizontal e frontal. O plano sagital, é esse aqui, ele vai dividir o corpo bem no meio, tipo na linha mediana, bem no meio, e vai deixar o corpo separado em direita e esquerda. Vai dividir o corpo em direita e esquerda, como tem desenho aqui. Como se colocasse uma placa bem no meio do corpo, na linha mediana, dividindo em direita e esquerda. Já o plano horizontal ou transversal, pode ter esse nome também, vai dividir o corpo em superior e inferior. Como eu falei lá, superior na região de cima da cabeça, inferior na região dos pés, das pernas. Então, vai dividir bem no meio do corpo para ficar a parte superior, a parte de cima, e a parte inferior, a de baixo. Vai dividir o corpo nessas duas partes. Já o plano frontal ou coronal vai dividir o corpo em anterior e posterior. A parte da frente e a parte de trás. Vai passar uma placa, uma divisão, bem no meio, na lateral, assim, dividindo o corpo, como se fosse cortar um boneco e deixar a parte da frente todinha separada da parte de trás, por completo. Plano sagital, horizontal e frontal. E os eixos têm o látero-lateral, o longitudinal e o antero-posterior. O eixo látero-lateral, imagina aí, esse aqui, que tem é o plano sagital. Se ele está dividindo, tem uma placa assim em pé. O que vai cortar esse plano no meio, cortar, atravessá-lo, vai ser o eixo látero-lateral. Deixa eu ligar minha câmera aqui para mostrar com a minha mão, acho que vai ser melhor de entender. De manhã a gente fica com a cara ótima, né? Mas imagina aqui, isso é o plano sagital. Um eixo que vai cortar esse plano bem no meio, atravessá-lo. Então, vai vir assim, atravessando. Esse vai ser o eixo látero-lateral. Tá aqui o plano, dividindo o corpo em direito e esquerdo. E aqui vai vir o eixo látero-lateral, cortando esse plano. Vai atravessá-lo no meio. Então, o eixo látero-lateral, ele vai cortar, vai atravessar o plano sagital. Vocês sempre relacionam o eixo com o plano, para vocês identificarem o que é que está atravessando, qual o eixo que está atravessando. Mas o longitudinal vai correr o plano horizontal. Se o plano horizontal é assim, deitado, se o plano horizontal é deitado assim, qual é o eixo? Como é que esse eixo vai cortar esse plano horizontal? De cima, ou no caso, de baixo, tanto faz. Um que vai atravessá-lo no meio. Não assim de lado, assim não, de cima, para cortá-lo mesmo. Então, é o eixo longitudinal que vai vir, vai atravessar, como tem aí na imagem, a segunda imagem. E o eixo antero-posterior, ele vai cortar o plano frontal. Porque se o plano frontal é assim, então vai vir uma linha que vai cortá-lo. Vai atravessá-lo assim de frente ou de trás e vai cortá-lo no meio. Então, sempre atravessa no meio do eixo, não na lateral, não por cima. No meio dele, sempre no meio. No caso do plano sagital,
O eixo é o látero-lateral, porque é nas laterais, ele vem das laterais. O eixo longitudinal, o plano, o transversal, e o eixo vai vir atravessando ele, ou de cima ou de baixo. E o antero-posterior, o eixo, ele vai cortar o plano frontal. O plano frontal, assim de frente, vai vir uma linha atravessando ele, cortando. Deu para entender? No caso, o plano jacital vai cortar duas bandas, um lado esquerdo e outro direito. O sagital Isso. divide em direito e esquerdo. Se E imagina o aí, plano horizontal vai dividir como mais ou menos como a pessoa no meio, entre o tronco e as partes inferior de baixo. isso. Vai repartir no meio, como se você fosse cortar na região da sua cintura. É como aqueles negócios de circo, apresentação. O povo Aham. vai e corta, literalmente. Então, você E o, vai cortar, digamos que dividir, para cima e aí para vai ficar o baixo. tronco e a parte inferior, né? E o plano frontal vai dividir a pessoa, tipo assim, meio que fosse no meio, mas só que seja pela lateral. Isso. Que vai ficar uma Você vai parte de trás repartir, e uma parte da frente. exatamente. Ah, Divide a frente e atrás. entendi. Obrigada. Depois por nada. Depois eu passo esse slide para vocês, que aí vocês dão uma olhada. Com certeza vocês têm o do professor, né? Mas aí fica um material a mais também. Inclusive, eu tenho alguns livros aqui de anatomia em PDF, aí eu posso mandar lá no grupo, que me ajudou bastante quando eu estudava anatomia, me ajudou bastante a estudar, porque eram livros muito bons. Então, eu mando lá no grupo para vocês, caso vocês não tenham ainda, Perfeito, então. Obrigada. né? Posso passar? Por mim, tá tranquilo. Qualquer coisa vocês podem ir colocando dúvidas aí que vai responder. Então vamos entrar para o sistema esquelético. Sistema esquelético, no caso a osteologia, que é o estudo dos ossos, né? Os ossos é uma coisa muito linda, eu gosto, acho muito interessante. Basicamente, o número de ossos são 206, mas também pode haver variação. Esse número eu peguei de um livro, mas aí pode ter estudos mais atualizados, não sei. Mas basicamente são 206 ossos, que no caso, geralmente a gente aprende o nome de todos eles, ou pelo menos quase todos eles. Mas é tranquilo, não é o fim do mundo. Os ossos, eles são órgãos. Aí um aviso aqui. Daqui 10 minutos essa reunião acaba, eu começo de novo, tá? Os ossos, eles são órgãos esbranquiçados, duros. Eu acho que ninguém nunca viu um osso mole, né? E pelas junturas ou articulações vai formar o esqueleto. Não tem como um osso se juntar com outro, só um osso com o outro. Não tem como. Então, precisa das articulações e junturas para estar conectando um osso com o outro e assim formar todo o esqueleto. E esse esqueleto ele tem algumas funções. As principais delas eu coloquei aí no slide, que no caso é a proteção das estruturas vitais, como o coração, a caixa torácica, ela vai proteger o coração e o pulmão. Imagina se não tivesse a caixa torácica. Qualquer impacto que a gente tivesse nessa região aqui do tórax, do coração, já ia impactar muito forte no coração, no pulmão, que são órgãos frágeis, né? Então, a caixa torácica ela vai estar protegendo esses órgãos mais sensíveis, digamos assim. Outro exemplo é o cérebro. O crânio, ele vai proteger o cérebro. O cérebro, ele é frágil.
Então, se no caso da criança que não tem ainda o cérebro formado, o crânio formado, uma criança, uma recém-nascida, se cair, machucar a cabeça, é um impacto muito maior, porque ele não tem ainda os ossos formados na cabeça para estar protegendo o cérebro. Tanto é que a gente diz que é a moleira, né, da criança que tem o maior cuidado do mundo. Porque realmente tem que ter um maior cuidado, porque não tem ainda o crânio para estar protegendo. Então, o esqueleto ele vai proteger essas estruturas vitais, esses órgãos mais frágeis e importantes. É também, outra função, a base mecânica para o movimento. Como, por exemplo, um apoio para caminhar e correr. Esse esqueletinho aí que eu coloquei, ele tá andando, correndo, sei lá, o que danado ele tá fazendo, um andado meio doido dele. Mas, pô, se não tivesse osso, como era que a gente ia caminhar? Era tudo mole. Não tem condição da gente caminhar, andar, fazer o que for, se não tiver o osso dentro, que é uma estrutura mais dura. Se fosse só músculo, ligamento, articulação, não ia ter como, porque era tudo mole. Não ia sustentar. Então, esses ossos, eles vão ser uma base mecânica, a movimentação. Vai ser uma base para o movimento do nosso corpo. Que no caso aí entra na conformação e sustentação do corpo também. Ele vai dar a conformação, a formação do corpo. No caso de uma pessoa mais magrinha, como eu mesmo, meu braço aqui, a pessoa já vê o formato todinho dele. Meu braço é fino que só. Então, vai dar a conformação do corpo, a cabeça, se for uma pessoa que tem a cabeça menor, a cabeça maior. O osso, o crânio é que vai dar a conformação para essa cabeça. E a sustentação do corpo também, como eu falei. Vai sustentar o corpo para a gente conseguir caminhar, para a gente fazer o que for necessário se fazer. Tudo isso vai ser com os ossos vão estar sustentando esse corpo, porque se fosse só músculo, ligamento, não ia sustentar, que seria frágil, no caso. Outra função seria o Gabriele, armazenamento de sais licença. minerais. Oi. Eu não sei se você viu o chat, mas tem algumas pessoas no grupo querendo entrar. Se tiver como você enviar o link novamente no grupo. Sim. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Assim, Então, peraí, gente. Só vou mandar o link para eles e volto para cá, tá? Pessoal, falta 4 minutos para a reunião acabar, porque só é 40 minutos, né? Então, eu vou fechar essa aqui e abro a outra para o outro pessoal também entrar. Pode ser? Certo.